a implementar um modelo sem conhecer o do seu negócio, ele tem uma chance muito grande de não ser assertivo, né? Ou ser parcialmente assertivo. A gestão de frotas e benefícios para motoristas se torna cada vez mais relevante para as empresas, pois essas são áreas estratégicas para você que quer reduzir custos, melhorar a eficiência e gerar mais valor para a sua operação. É sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio do podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Estou com o Flávio Oliveira. Valeu, Marley. É sempre um prazer fazer parte desse projeto e compartilhar informação relevante com o nosso gestor de frotas que nos acompanha constantemente. A ideia de fornecer informação relevante me agrada muito, uma vez que isso não é tão visto, é um setor carente e sempre com convidados muito especiais. Muito obrigado, né? É um prazer enorme. Me chamo Flávio Oliveira, gestor de frotas, atuando na área já há 16 anos, quase 17. Falta pouquinho para chegar nos 17. Agora em julho a gente completa os 17 anos atuando nessa área. E é sempre um prazer fazer parte desse projeto. Muito obrigado e tamo junto. Tamo junto. E aí eu vou pedir para vocês, né, que estão aqui já nesse início, para se inscrever no canal, deixar seu curtir, deixar seu comentário também, compartilhar esse conteúdo que pode ser muito relevante para pessoas que você conhece, certo? Então, o tema de hoje, né, Flávio, a gente fala muito sobre a gestão humana, a gente fala sobre gestão de frotas, e hoje a gente veio para juntar um pouquinho dos dois, né? Exato. A gente vai falar sobre a importância da gestão de frota e os benefícios para motoristas para a otimização de custos das empresas. Algo que a gente vem falando já há bastante tempo, né? Exato. Como humanizar toda essa parte processual, como humanizar toda essa parte tecnológica, porque todas elas interagem no final das contas. Exato. Uma coisa não existe sem a outra, Não. né? E se existe, é mal feita. Fica, como a gente fala aqui, fica capenga. Fica capenga, exato. Então, para falar sobre esse tema aqui, a gente está trazendo o Marcelo, né? Um convidado especial aqui, que é de uma empresa parceira também aqui da Inflit, né? Que é a Valicard. Então, Marcelo, se apresenta um pouquinho aí para as pessoas que não te conhecem, conta um pouquinho da sua história e vamos nessa para esse episódio. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Mário, obrigado, Flávio. Primeiro, é um prazer aqui compartilhar um pouco da nossa experiência, né, com o canal de vocês, com a Inflit. A Valicard é uma empresa parceira aí da Inflit e é muito bom a gente fazer esse bate-papo aqui, até para a gente descortinar algumas informações aí de mercado, informações estratégicas. Então, fico agradecido aí pelo convite. Como você disse, me chamo Marcelo Braga, estou aqui no segmento já há 23 anos, tá? Trabalhando aí com gestão de frota. 10 anos dessa minha trajetória foi na área de logística, transporte, né? Claro que ali eu também tinha um papel fundamental na parte de abastecimento. Quem vivencia isso sabe o que é fazer gestão de frota, né? Não é simplesmente pôr um veículo na rua, tem que estar com condições, tanto mecânica como abastecido. Isso envolve uma série de fatores. Depois eu vim para a Valicard, estou completando esse ano agora 13 anos de empresa. Então, vim para a Valicard para um projeto extremamente estratégico, né? Costumo dizer que foi disruptivo no mercado em 2013, que a gente de fato colocou ele em voo de cruzeiro, e esse projeto foi voltado em manutenção veicular. Então nós tínhamos ali postado um sistema muito estratégico, né? A Valicard, ela é uma empresa extremamente consolidada na parte de mobilidade, trazendo aí manutenção, abastecimento, telemetria, soluções voltadas para a logística. E nesse projeto de manutenção, nós, com o nosso sistema já muito estruturado, a gente trouxe uma estrutura de consultoria na gestão de frotas, né? Manutenção especificamente. Eu vim para esse projeto, entrei aqui na Valicard como analista, então pude participar de grandes implantações de manutenção. Nesse módulo, né, criando ali toda uma estrutura de logística, de análise técnica, um perfil de compras ideal. Então a gente criou um procedimento para auxiliar os nossos clientes com o sistema.
E depois eu passei por algumas outras áreas e assumi a área de produtos da empresa, né? Depois que a gente passou por muita transformação tanto de mercado, como também transformação de sistemas, de evolução de gestão de frota, né? Tivemos aí, nos últimos anos, ganhos extraordinários no que diz respeito a conhecimento de gestão de frota, principalmente na linha de gestores, né? Que estão na linha de frente, e eu assumi esse papel pelo conhecimento que eu tinha ali na área, né? Já vinha com a formação na parte logística, complementei, né, na parte de engenharia mecânica, hoje respondo tecnicamente pelas áreas da empresa que fala de frota também, né, nessa linha. E a gente conseguiu implementar uma série de pontos aí importantes e temos contribuído bastante, não só com o nosso cliente, mas com esse organismo vivo de gestão de frota. Então, espero que aqui a gente possa bater esse papo, falar um pouquinho, que a gente possa trazer grandes insights aí, né, para que amanhã nós tenhamos uma eficiência maior nesse segmento que é tão complexo, né? Então, um pouquinho da minha trajetória, do profissional, como a empresa está postada aí para a gente abrir esse bate-papo. Legal, Marcelo. Deixa eu só perguntar para o Marcelo aqui o segredo dele. Porque se ele já está há 23 anos na gestão de frotas e tá com cara de 30 ainda, ele começou o quê? 7 anos de idade? Fala a verdade aí, qual o segredo? Eu comecei cedo, tá? A família toda trabalhava, meu pai já trabalhava na linha tinha oficina mecânica, né? E a minha família também trabalhava na área de transporte, então, assim, lá no passado a iniciação Era era mais bem cedo. cedo, né? Então, Uhum. nos meus 15, 16 anos eu já comecei a atuar ali nessa frente. E de fato, lá a gente não assinava carteira ainda, né? Flávio? A gente Uhum. trabalhava ainda, não tinha uma estrutura ali. Então, com os 18 anos eu efetivei na área de transporte mesmo ali. Passei por toda a estrutura do transporte, desde um ajudante até um gerente da transportadora. Então, consegui conhecer todas as estruturas ali de operações. E foi aí que eu desenvolvi bastante na parte de frotas, né? Então, depois eu me consolidei com a Valicard no segmento de sistemas, né? Aí eu Uhum. consolidei a operação com a tecnologia, que eu acho que é o que te faz um diferencial, né? Legal. Com certeza. E são muitos anos. A gente sabe que acordar de manhã em gestão de frota, com um procedimento ali, isso não existe, né? A gente tem que se reinventar praticamente todos os dias. Mas o que eu falo que eu tenho ganho bastante, né? Olhando para as ferramentas tecnológicas que a gente tem postada hoje, né? É, Como a tecnologia tem nos ajudado e verdade. facilitado o nosso dia a dia. Então, assim, Verdade. tem sido mais simples, né? Não falando que é fácil, mas tem sido mais simples fazer gestão de frotas hoje com as tecnologias que a gente tem aí postadas. Olha Então, aí. essa aí é a grande receita, tá? É isso aí. Aliar operações com tecnologia. Coisa boa. Legal, legal. Marcelo, vamos começar já aqui com uma pergunta, né? Dentro desse tema sobre questão de otimização de custo, eficiência e pensando ali em gestão de frotas e benefícios para motoristas, né? Quais são os primeiros passos para a gente começar a ter esse tipo de resultado? Perfeito, Marley. O que nós temos visto bastante aí, eu sou um profissional e meu time vai bastante a campo para fazer gestão com Uhum. nossos clientes, né? Então a gente consegue fazer uma leitura ali bem detalhada do que são os primeiros passos. Sim, é indiscutível, o primeiro passo de qualquer empresa é ter clareza dos seus custos, saber o que você gasta, o porquê você gasta, né? Mesmo que não seja o ideal, eu tenho ali as linhas orçamentárias para essa estrutura, então eu preciso fazer ali um drill down dessa estrutura e passar a entender o comportamento desse custo. E é extremamente importante entender as dificuldades que a gente tem na gestão de frotas, né? Quando a gente vai a campo, principalmente, é notório que a gestão de frota ainda continua sendo tida como só custos na linha das empresas, né? E quando a gente tem essa visão, a gente não planeja estrategicamente. Então, fazer essa leitura de custo, definir um direcionamento estratégico importante, né? Para que a gente possa trazer ferramentas para nos auxiliar, é o primeiro grande passo para você fazer a sua melhor gestão de frota. E eu não falo só de custos de preço.
a gente tem que fazer uma leitura profunda. Nós temos que fazer uma leitura de custo de equipamento, nós temos que ver a aplicação desse equipamento, os profissionais e os treinamentos que esses profissionais têm, né, alocado. Nós temos que fazer uma leitura completa, não é só olhar ali o valor. Eu tenho uma linha de manutenção de R$ 1 milhão, eu tenho uma linha de R$ 1 milhão de combustível. Não, é o descer no nível mais baixo e fazer essa leitura estratégica. Então, para mim, é o primeiro passo, é reconhecer que a gestão de frotas não é um custo. Ela é uma ferramenta que potencializa o seu negócio, é uma ferramenta que te traz resultado financeiro ao longo e te traz um diferencial competitivo no seu produto. Então, a gente tem que fazer essa leitura. A partir dessa leitura, claro que cada empresa tem a sua, mas é ela que nos direciona. Legal. E esse ponto, ele é bem crucial mesmo, né? Para a gente entender de fato os custos, essa questão do drill down, né? É realmente descer no detalhe dos custos. Muitas vezes a gente vai estar lá, vai pegar uma empresa, né? Ela pega o custo de diesel, tá enorme, né? Isso. O custo de combustível tá enorme. Muitas das vezes a primeira coisa que ela vai pensar, preciso olhar para isso aqui, vamos tentar ver um outro posto, né? Vamos tentar comprar mais barato. Mas às vezes é um custo que está muito, digamos assim, distante, né? Na intuitividade. Com relação ao que realmente ele representa no todo. Exato. E aí, muitas vezes, pode ser realmente um custo que você tem que ter, na verdade, de cuidado com o motorista, né? Cuidar do motorista para que ele performe da melhor forma possível. Exato. E gaste menos combustível, né? Então, é importante ter esse nível de detalhamento dos custos. Imagine que ele olhando somente para isso, ele não vai ter ideia, se ele olhar só para isso, se é a performance do motorista, se é a manutenção dos seus veículos, se é o cuidado no dia a dia com calibragem dos pneus, porque tudo pode interferir, se é o peso que está excedente. Exato. São tantas coisas que podem interferir com relação à quilometragem média, a quilometragem por hora média é muito baixa, porque enfrenta muitos engarrafamentos. Então, tudo precisa ser olhar no detalhe da gestão de frotas, e aí a gente vai entrar em um monte de indicadores, né? Onde a tecnologia, que o Marcelo falou de forma muito real, né? A tecnologia ela tem ajudado demais. Sim. Aos gestores de frota a conseguir enxergar tudo, realmente. Né? A Valicard, ela entrou nesse ecossistema agora, como você falou, para enxergar no detalhe. Né? Quais são as principais ações que foram feitas e como elas estão amadurecendo ao longo do tempo e a perspectiva futura. Traçar uma linha do tempo da Valicard, como ela veio, né? Uhum. Como ela surgiu, como ela está hoje e como ela se vê no futuro. Perfeito. A Valicard, ela iniciou suas operações, né, falando de benefícios. É uma empresa que um dos seus primeiros produtos colocados no mercado foi o alimentação, refeição, né? São benefícios hoje comuns aí, hoje com as empresas, né? E depois de passado um tempo, ela abriu sua vertical de frotas, né? Vindo ali primeiro com o seu abastecimento, depois incorporando o seu portfólio manutenção, né? Então, há cerca de 20 anos atrás, a gente lançou esse produto que hoje passou a ser o maior produto da companhia. Então, o mercado extremamente carente, né, nessa necessidade, né? E no longo dessa curva, nesse tempo, né, veio consumindo bastante esse serviço. Claro que também, muito também no entendimento do profissional que está do outro lado da mesa, do gestor de frota, que as empresas precisam se digitalizar, né? Fazer essa gestão que você acabou de colocar, né, Flávio, de entrar no BIT ali, ela não é possível ser feita no Excel, ela não é algo que seja simples de ser feita. Analisar o posto, né? Analisar os custos envolvidos ali, né? A mudança de localidade, ela pode trazer um custo de deslocamento, são os básicos que a gente vê, né? Todo mundo vê por esse ponto de vista. Então, isso é muito complexo ser feito em alguns tipos de operações. Não cito todas aqui não, né? Porque tem algumas que é muito... assim, são muito enxutas, então é possível concentrar. Mas é importante entender essa personalização. Um gestor de frota que tenta implementar um modelo sem conhecer o do seu negócio,
ele tem uma chance muito grande de não ser assertivo, né? Ou ser parcialmente assertivo. Então, assim, explorar isso bastante. E ao longo dessa curva da Valicard, onde a gente sempre foi muito postado aí no mercado como uma ferramenta de gestão, um sistema de gestão, né? E nós temos mais de 50 parâmetros para fazer essa gestão. O nosso entendimento é que agora o passo é a gestão ser feita compartilhada, né? Assim, do nosso lado aqui, a gente enxerga todos esses modelos. E por que não usar essa estrutura, essa estratégia para auxiliar nas melhores práticas dos nossos clientes? Então, nessa curva do tempo, eu vejo a Valicard como uma empresa onde foi disruptiva no mercado, trazendo soluções, tecnologia, né, digitalizando para os nossos clientes. E agora, na nossa nova década, vamos dizer agora, né, que a gente está abrindo, o sistema ele é importante, mas a humanização ela também é um elo que faz com que a gente alcance a eficiência operacional. Então nós estamos postados com essa metodologia, né, nas nossas operações. Nós chamamos aqui de mesa técnica. Então, assim, a gente permeia todo o nosso atendimento, desde a pessoa que faz o primeiro contato ali, né, que faz o atendimento, com essa humanização, não que a gente não tenha tecnologia, a gente tem muita tecnologia para apoiar, mas a gente precisa ter o conhecimento. Então, desde essa parte do atendimento até o nosso responsável pela experiência do cliente. São gestores de frota também. A gente precisa entender do negócio do nosso cliente e entendendo o negócio do nosso cliente, olhando para a nossa base e entendendo vários negócios, a gente sugerir e acompanhar e implementar melhores práticas. Então, assim, nessa linha do tempo, sistemas e agora sistemas com humanização. Essa é a grande palavra do momento. Trazer experiências, compartilhar experiências e, assim, não há modelo, não é uma receita de bolo, não é um modelo pronto, né? Quem pratica esse modelo pronto tem uma chance muito grande de não ser assertivo. Então, assim, entender esse segmento para a gente aplicar práticas que são ali realmente eficientes naquele modelo. Então, eu fazendo esse drill down, eu trago essa leitura aqui e com a experiência em vários clientes, né? Não são a gente vai em todos os clientes da nossa carteira, né? E fora da nossa carteira também, a gente gosta de fazer esse bate-papo para a gente entender de frota. É respirar a frota. Maravilha. É porque termina que os pacotes prontos, né? O produto embalado, não entra no detalhe de cada operação, né? A gente tem feito alguns episódios aqui com alguns setores específicos, setores da engenharia, setores da mineração, setores da refrigeração, e cada um com a sua especificidade, com a sua particularidade. E nós temos visto cada vez mais que o produto embalado, o produto pronto, ele não vai atender a todos. Sim. Né? Vai atender de maneira parcial, como você falou, não vai atingir todo o seu potencial. O resultado não vai ser o melhor. Uhum. Né? E é comum a gente até conversar com o pessoal do comercial. O que é que o gestor de frotas hoje ele quer? A resposta é sempre a mesma. Ele quer tudo. Uhum. Ele quer alcançar o potencial máximo. Exato. Eu até falei num episódio anterior que o gestor de frotas atual ele quer entrar na empresa como se tivesse lá o Jarvis do Homem de Ferro. Ele entrar e o Jarvis já ir dizendo onde é que estão os melhores cursos, o que é que ele pode fazer, aonde ele pode trabalhar, como ele pode realizar aquilo ali. E esses produtos prontos, o Jarvis não existe, né? O Jarvis, na verdade, vai ser justamente a junção entre a tecnologia e todas essas experiências que nós temos adquirido ao longo do tempo, Exato. Com a humanização entrando no detalhe de cada empresa, de cada operação. É muito alinhado com o que a gente faz aqui no próprio podcast ou até na própria Infleet. Sim. Né, como a gente estava conversando, que é facilitar a gestão de frotas para um mundo mais sustentável. Muito alinhado com o que a gente faz. Exato. Então é bem bacana ouvir a Valicard falando desse alinhamento lado humano, do lado humano e da tecnologia. Com toda a tecnologia e todos os processos. Perfeito. E acho que isso já entra num ponto, né, que a gente sabe. Aqui nós conversando,
a gente entende que realmente tem que estar alinhado os dois lados, né? Mas e para o mercado, Marcelo, como é que você enxerga os desafios, né? Quais são os desafios que normalmente essa gestão de benefícios ela enfrenta, tanto no primeiro estágio, que é de convencimento da diretoria, né? De quem vai realmente fazer a implementar, né? A contratação, Quem vai comprar, né? Quem vai comprar comprar o produto, a ideia, né? Isso. Tanto na parte de realmente implementar dentro da empresa, né? Quais são os desafios que você enxerga aí e normalmente tem? Perfeito. O Marley, assim, os grandes desafios que a gente encontra, né, no mercado, primeiro é estabelecer uma política de frota de início ao fim, ali, né, percorrendo a gestão, falaria até um pouco mais, né, vindo ali de uma decisão estratégica da companhia, né, pelo C-level da empresa, descendo a diretorias, chegando ali a operação e chegando ao motorista. Então, assim, essa cadeia como um todo fazer com que a política de frota ela seja executada, né? O Flávio até colocou no início aí do nosso bate-papo que o motorista ele tem um papel extremamente importante lá no início, né? Porque é ele que conduz o veículo, ele que Faz a com que coisa o equipamento acontecer. renda no seu potencial máximo, né? Evite desperdício em manutenção. Então, esse é o grande profissional ali que tem que ser valorizado. E quando a gente faz essa análise completa, né? O que nós vemos o desafio é fazer com que essa política ela seja percorrida até o último nível. Que todos comprem, né, essa cultura que é implementada nas empresas que vai trazer os resultados. A gente vê um desafio muito grande, porque quando você senta atrás de uma mesa ali para fazer o planejamento com os dados abertos, quando você já chega nesse nível de digitalização, você consegue enxergar isso de forma clara, você consegue definir ali de forma estratégica onde você vai iniciar, né? Ali pode definir 1/4, 2/4, eu não sei, cada empresa trabalha no modelo, então é tranquilo. Mas quando a gente vai para campo mesmo, que a gente vai na implementação, que a gente consegue ver os grandes desafios. A minha visão, a minha leitura, né, é que o grande desafio externo seja esse, fazer com que essa estratégia ela percorra todos os níveis. E assim, por que isso não acontece, né? Por que não há um engajamento total de todos? E aí a gente começa a fazer leituras e a gente começa a descortinar também oportunidades de fazer esse engajamento. Então, os benefícios, quando levado de forma estruturada, né, aos níveis ali dos colaboradores, dos motoristas, pessoas que estão ali na linha de frente, né, passa a ser um diferencial para esse engajamento, passa a ser um diferencial para que esse profissional consiga alcançar a eficiência profissional e esses resultados reflitam para a empresa. Então, eu faço muita relação e assim, a gente vê exemplos, né, muito claros disso no mercado, né? Quantas vezes a gente não vê um motorista que tenha talvez um problema de saúde, ele está se deslocando ali de uma cidade para outra, ele se sente mal, às vezes se alimentou e aquela alimentação não foi muito boa, né? Mas ele não tem como comprar um medicamento porque ele precisa de uma receita, aí ele talvez não tenha um convênio, então ele não consegue se deslocar da onde ele está no ponto parado até um hospital. E aí o que ele faz? Acaba que ele fica ali, passa mal, né? E isso pode trazer até problemas. A Inflit acompanha bastante, né? A questão da fadiga, né? Tem algumas séries de ferramentas aí de telemetria para ajudar nesse ponto. Mas a humanização, ter por exemplo, um produto de telemedicina que consiga suprir essa necessidade, mostra que a empresa está preocupada com o profissional e passa uma visão de que ele está cuidando não somente do equipamento, mas também daquela pessoa. Então, quando você implementa uma telemetria para cuidar ali da pessoa, se ela está com sono ou não, né? Você implementa uma telemedicina, você implementa um produto de benefício, por exemplo, como de assistência jurídica, né? Talvez a pessoa está com um problema ali num veículo ou numa separação, né? E a pessoa precisa desenvolver a sua atividade. Quando você dá esse arcabouço, né, de soluções para o motorista, você faz com que ele engaje. E aí a gente faz uma engenharia reversa. Um motorista engajado, um motorista que tem um compromisso com a política de frota, ele começa a entregar os resultados, você começa a fidelizar e você tem um turnover menor, e aí isso vem em cadeia, trazendo resultados lá no nosso nível, que é o custo, né? Que é o principal que a gente acabou de falar ali anteriormente, né? Então, assim,
estou num custo agora adequado, o veículo está... Estou tendo uma extração do potencial desse veículo, não tenho manutenções, né? Porque você desencadeia uma série de outros eventos, né? Então, assim, o equipamento está rodando adequadamente, os horários estão sendo cumpridos. Então, a gente consegue fazer uma leitura 360. Então, assim, a humanização é um ponto que tem que ser discutido e tem que ser levado ali a nível dos profissionais que hoje não estão bem assistidos. Então, assim, esse para mim é de vários outros grandes desafios que a gente poderia explorar aqui, para mim é um dos grandes desafios que hoje a gente precisa sanar para ter esse profissional focado conosco. E como é grande esse desafio, viu? A gente tem outros episódios que a gente fala dos conflitos que existem entre, por exemplo, operação e manutenção, né? Entre o setor de recursos humanos e operação. Uhum. Setor de recursos humanos que está com a responsabilidade de contratar motorista e a operação que sofre com a falta de mão de obra. Isso é visível no país todo, a falta de mão de obra no setor do transporte, a falta de mão de obra qualificada, até por conta das tecnologias que estão evoluindo, né, os processos que estão evoluindo também. Então, nós temos aí um desafio gigantesco nesse sentido, até porque o profissional entende que o setor está... questão salarial mesmo, é desvalorizado, o setor... Sim. Tem desvalorizado muito a questão da mão de obra, e aí eu estou falando de toda a mão de obra, desde a manutenção até a operação, motorista, todos eles sentem-se desvalorizados, e a gente sabe que o empresariado, ele entende que paga muito, no final das contas, o empresário sente que paga muito, a mão de obra sente que recebe pouco, e fica todo mundo buscando solução para isso. E gerando uma série de conflitos que vai culminar na operação em si. Né? É um veículo que está sendo maltratado, é um funcionário. E aí a gente entra nisso que você falou, Marcelo, com uma propriedade muito legal, que é a questão do benefício. Que também é tido como um dos grandes atrativos de mão de obra. A empresa que consegue gerar para os seus funcionários benefício. A gente sabe que a questão salarial é uma questão que pesa, mas a questão dos benefícios hoje também tem um peso relevantíssimo com relação à contratação. Então, é essa mesma aposta de vocês, focar no benefício e na humanização. A gente tem tratado muito com relação ao motorista também, mas relacionado a treinamento, né, a comportamento, a bonificação, boa produção, o ranqueamento, né? Mostrar que ele está no caminho certo, que ele... esse é o caminho. Você acha que o engajamento das equipes, então, vai, no final, trazer o benefício geral da estratégia de uma boa gestão de frotas? Só fazendo um adendo também, desculpa, Marcelo, eu acho que, talvez até complementando um pouco a pergunta, seria a felicidade do motorista? O motorista... E do gestor de frotas. E do gestor de frotas está feliz? Porque eu penso muito, quando a gente fala de gestão de frotas, eu gosto de fazer essa analogia, acho que o nosso público também gosta aqui de futebol, né? Então, quando a gente pensa num time campeão, todos os jogadores ali estão em alto nível, né? Claro, você vai ter um ou outro ali que está um pouco abaixo do nível, normalmente ele vai estar no banco de reservas, né? Mas você começa a ver que realmente todo mundo ali tem sua entrega, né? Tá feliz, tá tendo ali realmente um engajamento, tá tendo uma sinergia. E todo mundo no mesmo propósito. Todo mundo no mesmo propósito, exato. E todo mundo tendo benefícios claros também, né? Então, todo mundo vai ganhar aquele prêmio no final das contas, né? Todo mundo vai poder colocar no currículo, no final das contas, ali na sua carreira de futebol, ganhou a Copa do Mundo, né? E eu acho que isso, dessa questão de benefícios, né, e trazer esse entendimento de que todo mundo sai ganhando, é um dos pontos principais, né? Independente se o gestor de frotas... Perfeita analogia. Ele é o melhor gestor de frotas do mundo, se ele não tiver um time engajado, uma equipe de motoristas, né, engajada, feliz, não vai mudar nada, né? Então, eu queria trazer essa bola aí para você, Marcelo, para a gente discutir um pouquinho também. Excelente analogia, Marlon. Assim, eu acho uma das melhores analogias que eu já ouvi.
assim, um time ele tem um propósito, né? Uhum. Quando você contrata um técnico, você sabe muito claramente o que você precisa e onde você quer chegar. Então você define muito bem estrategicamente o que você precisa. E aí trazendo para a gestão de frota, né? São os KPIs. Então a gente precisa, isso é inegociável. Então a gente precisa definir claramente, conhecer os custos e definir claramente. Então, conhecer como está a frota, conhecer como ela se comporta, comparar entre dentro da sua própria estrutura, né? Fazer ali as médias, definir o melhor equipamento, então isso é inegociável. Depois a gente passa a ter o propósito que é chegar no objetivo, né? No caso, gestão de frota é ter um custo adequado, né? O melhor custo-benefício. Então eu falo melhor custo-benefício, que talvez o mais barato ele acaba saindo caro, mas ele também não pode ser o caro. Então isso tem que ser feito uma análise, né? Então vejo muito, por exemplo, gestor de frota olhando para o valor e esquece de olhar pela quantidade de litros. Para mim, um dos principais pontos é você olhar o quanto você está gastando de litro. Porque o custo você vai buscar formas de chegar ali, que é negociando preço com o posto, ou negociando com a oficina, centralizando. Existem várias métricas de mercado aí já bem exploradas que podem ser admitidas. Então, assim, temos o propósito. E aí eu trago nessa analogia para vocês aqui, né? Quando você tem um time muito bem postado, mas um dos profissionais ali, sabendo o seu propósito, sabendo de toda a estrutura, tem um problema. O que acontece? O rendimento do time cai. Inclusive, ele pode até pôr a segunda divisão, né? Dependendo. Quantos times com bons profissionais, né? Ou não os melhores profissionais, caem assim de qualidade drasticamente. E aí é importante que esse profissional ele tenha um acompanhamento diferenciado, porque ele pode impactar o todo. Então, essa analogia do futebol foi muito boa. Então, quando você consegue recuperar ali a pessoa e ela jogar o conjunto completo, você atinge o propósito. Então, assim, o que eu trago aqui, né, e o que nós temos nos posicionado, é que todos têm que estar no mesmo propósito e todos têm que estar muito bem, tem que estar todos alinhados, todo mundo executando. E quando a gente tem qualquer desvio nesse ponto, nós temos que trazer ele para o nosso eixo aqui da meta. E aí, como você faz isso? De várias formas. Você colocou agora alguns pontos que eu acho até importante, né? E que a Infleet investe bastante, nós também, que é o treinamento, capacitação do motorista, mas pode ser o mais capacitado que ele pode ter algum problema. Então, assim, e esse problema pode ser o problema dele, particular. E se a gente não trata, ele vira um problema corporativo. Então, eu acho que é um motor completo, né? Faço essa analogia até também ali com o motor de um veículo, né? O motor sozinho não roda sem o trem de força, né? Sem a estrutura completa do veículo. Não adianta eu ter ali só o motor, não tiver um diferencial, o carro não vai rodar. Você vai estar com o motor ligado e ele parado no mesmo lugar. Então, assim, essa estrutura ela tem que rodar completa. Então, é um ponto que a gente investe bastante. Eu acho que foi muito feliz nessa sua analogia, né? Que dá para ver claramente os papéis e ali, né? E associar esses papéis com o nosso dia a dia. Então, assim, talvez um gestor de frota novo que está chegando agora, né? Que ainda não tem essa capacidade, ele consegue se orientar por esse propósito. Primeiro, definir estrategicamente, ter um propósito e fazer com que esse propósito aconteça. E aí você tem mecanismos, ferramentas, né, tecnológicas, ferramentas de benefício, ferramenta de gestão. Então, entender o comportamento do motorista é extremamente importante. Então, isso tudo que eu considero como olhar de forma de 360 graus. Olhar ali todos os o entorno de tudo e cercar todos os pontos. E aí a gente consegue ter sucesso no custo final, que é a última linha ali que vai ser vista, né? Exato. Eu achei legal que ele falou gestor de frota novo, né? Uhum. Tá chegando agora. E é um cenário real hoje, que a gente enxerga em muitas empresas. Ou empresas que vêm de família, né, que vieram crescendo ali de forma meio que desordenada, mas tiveram ali seu crescimento e não sabem muito bem o que fazer. Ou empresas que não têm nenhum tipo de processo e que vai sendo levado apenas pela demanda. A gente enfrenta muito isso, Marcelo. E aí, quando vai ver, os conflitos começam a acontecer, o custo começa a se elevar, é um turnover altíssimo. Aí eu queria saber de vocês, uma empresa que está nessa, sem conseguir enxergar tudo que precisa fazer, né? Quais são os primeiros passos
que você indica? Quais são os pontos principais que precisam ser ordenados para que ele consiga ter uma visão realmente estratégica do negócio e não ser levado apenas pela demanda? Não ser levado apenas, porque o carro quebrou, tem que consertar, vamos consertar. E a manutenção preventiva, ela ainda não está... Ele começa a fazer a manutenção preventiva, mas a corretiva termina sobressaindo muito mais do que a preventiva. Ele começa a ter problemas de turnover porque a equipe não está satisfeita. São tantos os problemas, porque o ecossistema realmente é gigantesco. A gente não está falando de algo simples, é algo complexo pra caramba. Como é que vocês ajudam esse empresário que está começando agora? Quais são os principais pontos? Quais são os principais conflitos que precisa resolver? Como é que você ajuda ele a ter esse olhar estratégico? Até porque, só um pouquinho, Marcelo, ele começa sendo um gestor muito reativo. Isso. Né? Então o problema aparece, ele resolve. Isso. O motorista saiu, contrato. Está sempre no incêndio. Ele está sempre no incêndio. Mas como é que a gente faz com que esse gestor de frota ele se torne estratégico de fato? Ele consiga olhar para frente e já se antever aos problemas que normalmente acontecem e que podem acontecer, né? Perfeito. Eu acho que aqui o gestor de frota vai estar assim, ó. Meu Deus, sou eu. Eu quero saber o que ele vai falar agora. Perfeito. Esse é um ponto que a gente vê com muita recorrência, né? Em empresas que vêm de uma base familiar, então é muito controlado ali. Vou falar aqui o ditado que o pessoal usa muito no Sul, né? No fio do bigode, né? Então, vou ali, defino, executo porque tá certo, né? E confia muito naquilo que está fazendo. E, de uma certa forma, em um momento de crescimento da empresa, isso é o que levou ele a crescer. Mas quando toma proporções maiores, esse fio do bigode ele pode trazer grandes prejuízos. E o que a gente faz nesses casos, né? Primeiro ponto é digitalizar. Não tem como você fazer nenhum tipo de gestão sem digitalizar os seus processos. O que não é medido não pode ser melhorado. Isso é premissa. Se você não consegue medir, você não melhora nada. Você sempre fica com uma percepção e você toma decisões com percepções. Então, você pode ou perder recurso, ou ter extravios, né, da finalidade daquela atividade. Então, o primeiro ponto que a gente faz com essas empresas que ainda não possuem é trazer para a digitalização. Uma vez que a gente começa a digitalizar, e aí uma falha muito grande que a gente vê no mercado é essas empresas que têm muito pouca experiência, pensar que ele já vai nascer com uma gestão de frota perfeita. Então, o que a gente faz, muitas vezes, a gente vê assim, acontecer um erro muito crítico, né? Eu implemento uma ferramenta com todo o seu potencial, por exemplo. E aí, no segundo mês, eu paro toda a frota do cliente e ele fala, nessa ferramenta, tá vendo? Aquilo que eu acreditava virou realidade. Eu tomei prejuízo porque eu parei minha operação. Então, assim, o que nós fazemos aqui, né, como consultores, né, como empresa de gestão de frota, primeiro é digitalizar. A gente implementa o sistema e vai criando as estratégias de mudança de comportamento. Então, a gente implementa os parâmetros básicos mesmo, muito básicos, para fazer pequenas leituras iniciais, que aí a gente vai ter informação para ser trabalhado. E a partir daí a gente vai entendendo esse comportamento dessa frota, desse negócio também do cliente, e a partir daí a gente começa a implementar, que eu digo aqui, né, que é apertar um pouquinho o cinto, né, falando aqui como a gente fala na nossa região, a gente começa a aprofundar um pouco. Mas o grande desafio é digitalizar. Eu já fui em empresas, eu gosto de trazer isso como exemplo, para ficar mais claro para todos, né, que a empresa tomou proporções tão grandes que ela tinha ali, ela começou pequena e ela já estava com quase 1.000 veículos. E, por incrível que pareça, não tinha um sistema de gestão de manutenção. E aí, quando a gente foi olhar, não conseguia fazer leituras, nenhuma leitura. Tinha lá uma série de notas guardadas dentro de um arquivo morto, né? Uma garantia, era quase que impossível você associar uma garantia a um veículo, porque, assim, tudo extremamente manual. E aí, nós começamos a digitalizar. Olha, nós não vamos colocar nenhum parâmetro. Existe aqui, explicamos sobre tudo que a gestão de frota permite fazer, né? Todos os ganhos que a gente tem num sistema automatizado, com uma gestão ali profissional do outro lado, né? Tudo aquilo que a gente discutiu antes. Mas isso travaria a operação. Então, a gente colocou o sistema e começou a digitalizar. E aí, eu percebia que o pessoal trocava lâmpada. Assim, era algo que não tinha gerenciamento. Ele ia lá e trocava uma lâmpada. Agora você imagina trocar, sei lá, 500 lâmpadas no mês, um H1, um H7, que tem um valor agregado maior. É 5, 10, 15 mil reais que ia embora. E assim, qual que é a
a chance de queimar uma lâmpada todo mês de um veículo a cada 2 meses. Então, aí se você começa a fazer a leitura, tirar insights dessa informação e você começa a implementar regras. E as regras viram políticas de frota. Então, assim, Flávio, para mim, primeiro é digitalizar. Assim, a empresa pode ter um veículo ou 10 veículos. Se ela não consegue medir, ela não consegue tomar decisão, ela não consegue fazer nenhum tipo de implementação. Então, as empresas ainda que estão nesse patamar, que ainda não começaram, a minha sugestão, né, e assim, algo que é muito assertivo, implemente primeiro uma forma de capturar os dados. Depois de capturar esses dados, crie os KPIs importantes a partir dessas leituras. Tá? A partir dessa leitura. Pode até tomar como base os principais, né? Falando na gestão de manutenção, olhando garantias, olhando preventivas, né? Ali, olhando recorrência de trocas. Então, a gente pode implementar esses primeiros, né? Que são os mais básicos, os mais tangíveis de serem implementados. No abastecimento, as capacidades de tanque, os tipos de combustível que pode ser abastecido, as médias, né? Mas olhar pelo nível de digitalização e também invista num bom profissional de gestão de frota. Esse profissional tem que ser valorizado. É porque ele que transcreve toda a leitura do dia a dia e ele que implementa a sua estratégia de redução. Então, assim, é um pilar extremamente importante entre o conselho, ali, o diretoria executiva, né, o C-level das empresas e a operação. Ele que faz a implementação. Então, assim, digitalizar e preparar bem esse profissional para fazer a leitura e implementar. E outro erro que eu gostaria de deixar de dica, não tente fazer isso tudo de uma vez. Implemente sistema, faça a digitalização. Depois que você já tiver as informações, você vai ver que as informações vão começar a brilhar nos olhos, né? Porque tanta informação, e é comum um gestor de frota tentar já ali de imediato abrir várias frentes. Nossa, aqui eu consigo fazer uma frente, eu consigo fazer outra, e abre 10 frentes. A tendência de dar errado é muito grande, porque precisa se estabilizar uma frente para você passar por outra etapa. É um PDCA eterno ali na gestão de frota. Então, assim, o que eu trago de experiência de implantação, e eu falo porque a minha veia de implantação, eu tive muito à frente desses grandes projetos de implementações, e esse modelo é um modelo que tende a ser muito assertivo. O nível de estresse, o nível de assertividade é muito... Desculpa, o nível de assertividade é muito grande e o nível de estresse é muito pequeno. Então é algo que a gente faz hoje. E é o que a gente discutiu bastante, que a Valicard traz agora nos seus níveis, em toda a estratégia. Respiramos isso no nosso dia a dia hoje. Entender como implementar, entender como ajudar o gestor a ter essa jornada assertiva. Eu gostei bem como você trabalhou até essa linha de raciocínio, Marcelo. Primeiro você falou a frase, né, que é bem famosa, o que não é medido não é gerenciado. Não é gerenciado. E você trouxe como primeiro ponto a coleta de dados. Né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. A gente falando sobre manutenção, falando sobre videotelemetria, telemetria, modo de condução do motorista, isso corrobora muito com o que a gente até oferece. Isso. Mas um ponto que eu acho que é bem importante também é implemente coisas novas, né? Colete dados, sabendo também o impacto que isso vai causar no futuro. Né? Então, por exemplo, você vai implementar uma manutenção, uma ferramenta de gestão de manutenção, já saiba que você precisa capacitar seu gestor de frotas para poder olhar para isso. Capacite toda a sua operação. Se você vai implementar também um sistema de videotelemetria, câmeras, né, dentro do veículo ali para medir a entender o modo de condução do motorista, já pense que o impacto que isso vai causar e já traga formas de engajar essas pessoas, esses colaboradores, no resultado que você... No que você está implementando para ter um resultado bom depois, não uma redução de custo, uma eficiência operacional. Então é muito importante que a gente olhe para essa cadeia como todo. Eu vou implementar, mas eu também tenho que fazer com que essa implementação ela seja bem aceita, né? As pessoas engajem nessa implementação e eu consiga trazer resultados, porque não é só implementar, né? Tem a questão da gestão humana também nesse ponto. E eu gostei da analogia que eu trouxe aqui do futebol e eu vou trazer ela de novo, né? Então, quando a gente pensa ali sobre a questão de um time que está ali na zona de rebaixamento, você vai ver, ou a folha de pagamento do time está atrasada, né?
ou a folha é a menor do campeonato, uma das menores do campeonato, né? E você não tem pessoas felizes ali dentro, trabalhando ali com vontade, né? Conflito entre a operação e o técnico. Exato. E aí você para ver um time, vamos botar aí Real Madrid, né? A estrutura que esses caras têm, né? Para os jogadores, né? Tudo que existe por trás do campo. Exato. Fora campo, porque né? o campo, ele é a operação. É a operação. É a operação, né? É você realmente fazer aquele deslocamento que você precisa. Mas e todo o resto, o veículo. Como é que tá a manutenção? Como é que tá o RH no tratamento, a capacitação, os benefícios, os benefícios, né? Que podem ser elaborados. Então, Exato. é uma série de situações. Exato. Então você ter esse olhar. Oi. E eu acho que é importante um ponto que você falou aí, eu gostaria até de frisar ele, né? A gente tem que capturar dados para o futuro. E isso é o erro que eu quis frisar. A gente implementa uma ferramenta ali, vamos implementar ela para ver se vai dar certo. Não, você tem que implementar a telemetria, implementar a manutenção, o abastecimento. Você tem que implementar e aí você define claramente qual que você vai atuar primeiro. Mas você precisa coletar dados. Porque se você deixa ali para coletar dados daqui a um ano, você perdeu toda a sua base, né, de tomada de decisão. Então, acho que você foi muito feliz nessa colocação. Então, assim, a gente precisa ter dados. Os planos, eles têm que ser executados, definidos, né, com o perfil e personalização de cada cliente, mas as ferramentas, elas têm que coletar os dados. Porque se não coleta, você não consegue tomar decisão. Talvez você não saiba, por exemplo, por que está acontecendo muito acidente. Talvez a alta velocidade pode ser um fator. E você não precisa implementar ali já a ferramenta e travar toda a sua operação. Mas você coletando dados, você consegue tirar esses insumos e tomar a decisão de qual implementar primeiro, qual a cadência, qual o seu plano estratégico, né? Até porque você não se perca nisso. Então, assim, eu acho que foi muito feliz, né, nesse ponto aí que você colocou. E assim, quando você vai implementar, você precisa entender, né? Qual é o resultado que eu espero disso? Exato. Né? Vou botar aqui uma videotelemetria, né, na minha frota. Qual é o resultado real que eu quero tirar disso, né? E o que eu preciso fazer para atingir esse resultado? Quanto o meu time está pronto para isso? Exato. Então você vai implementar, beleza? Se olha para frente e depois vai voltando aos poucos, né? É uma linha aqui, né, pensando, né? Você implementa aqui no ponto inicial, você vai pensar o resultado que você vai querer aqui e tudo que você precisa, né, cascateando para fazer, para chegar com que esse resultado ele seja obtido, né? Então, capacitação de motorista, engajamento, né? Enfim, tudo isso acaba entrando nessa grande cadeia, né? Até mesmo dos clientes que são impactados com relação ao tempo de entrega, ao tempo de deslocamento. Exato. Nós temos aí... Não existe almoço grátis. E todo gestor de frotas precisa entender isso. O início, ele precisa acontecer mediante investimento. Aí vem a digitalização. Né? É aquela coisa do profissional gestor de frotas fazer ali o retrato, o raio-x. É uma análise e um diagnóstico de tudo que está acontecendo. Exato. E aí tem aquele negócio do gestor de frota sempre querer tudo. A ansiedade de querer resolver todas as situações pode fazer com que ele não passe pelo processo de maturação. Exato. Né, das resoluções de problemas. Por isso que ele foi muito assertivo no que falou, o Marcelo falou, na questão de vamos olhar primeiro aquilo que é principal, aquilo que a gente consegue gerir, aquilo que a gente vai conseguir gerenciar. Porque daqui a pouco ele quer tudo, implementa a gestão com toda a sua, a digitalização com toda a sua potencialidade, não consegue gerenciar todas as frentes, e aí no final, aí a gente passa algumas vezes por isso, não tanto porque a gente trabalha com um time de CS aqui fantástico, mas eu vejo algumas empresas aí sendo culpadas. A ferramenta não funciona. Sendo que o gestor de frotas não teve foi esse olhar futuro, de entender se teria capacidade, se o time estava preparado para realmente suprir todas essas necessidades. Exato. E implementar... Excelente. Flávio, e assim, é importante essa fala, né? Porque isso mostra também as maturidades da Infleet e da Valicard nesse ponto, né? A gente faz essa orientação muito estruturada. Então, não é ali só colocar o produto, é o como nós vamos fazer a sua gestão de frota ser transformada. Exato. Passe por esse momento e aí nossos clientes ficam satisfeitos com a nossa implementação, porque a gente faz esse planejamento.
Mas aqui, deixando bem claro, né, que a ferramenta ela tem que ser usada nessa potencialidade, né? E aí, claramente, você tem que definir um plano estratégico para isso. O que Perfeito. nós estamos falando é que esse plano ele tem que ser dividido, né, e classificado pela sua potencialidade ali no resultado diário, né, o que mais impacta, e ele tem que ser feito faseado. Então, não é que não tem que ser utilizado na sua totalidade. E empresas maduras, assim como a Valicard e a Inflit, ela faz esse trabalho muito bem feito, né? Ela te orienta. Não é só comercializar a ferramenta, é Exato. humanizar a comercialização dessa ferramenta, trazendo aqui para patamares e ajudando os nossos clientes a se desenvolverem, né, e chegar no seu potencial sem que esse projeto ele se torne ali, né, um elefante branco. Então, Passar pelo isso processo é de importante. maturação completo. Exato. Perfeito. Às vezes se tem também uma questão de entender o potencial que aquela ferramenta tem para melhorar a sua vida no dia a dia, né? Porque muitas das vezes também se a pessoa que está implementando isso não tem a consciência do qual é o impacto real que aquela ferramenta tem que trazer para você, você acaba subutilizando a ferramenta. Vou dar um exemplo aqui. Tem empresas, né, que querem monitorar o veículo 24 horas todos os dias, Uhum. né? Ali a gente implementa a câmera, né? E tem muitos gestores de frotas que vêm com um certo desejo de estar olhando o motorista ali o tempo todo da jornada dele, né? Se a ferramenta, né? Se a ferramenta ela tem um IA, né? Uma inteligência artificial que vai fazer isso para ele e Isso. vai só realmente filtrar e mandar para ele o que é importante, né? Se ele tá ali com o Perfeito. uso de celular, se ele tá ali com direção distraída, para que eu vou ficar monitorando o motorista 24 horas? E para Se que já ficar tem monitorando aquilo que está sendo feito de forma alinhada com a minha política de frotas? O Exato. motorista está fazendo tudo certinho, tudo organizado e eu vou ficar monitorando essa Exato. situação, Exato. sabe? Você pega ali, você tem motoristas ótimos, Sim. você tem motoristas que precisam ser melhorados, precisam ser capacitados, que estão ali cometendo erro. Aí você vai, pega e olha para todos, né? Ainda tem isso, você vai olhar para todos. Exatamente. Então, O interessante essa discussão, nós fazemos esse trabalho aqui olhando por quadrante, né? Então a gente coloca ali num quadrante de dispersão e a gente olha quem é necessário ser monitorado. Então, essa experiência a gente quer levar. Muito bom esse exemplo, né? Aquilo que é liberado assim de forma natural, ele é desperdício de recurso. Você concorda? Porque se eu estou monitorando todo mundo e assim no final do dia eu não estou tendo nenhum desvio, então por que não utilizar, por exemplo, uma ferramenta que monitore e eu levo o quadrante aqueles motoristas que estão com esse desvio e eu passo a monitorar somente aqueles motoristas, ou passo a fazer um plano de correção ali com aquele motorista. Então, assim, essa é a leitura que as ferramentas que fazem digitalização como as nossas, né, ela nos auxilia. Mas, por outro lado, tem que ter uma pessoa para fazer essa análise, senão só por a empresa A faz o monitoramento 24 horas, vou fazer. Isso não é uma verdade. sim. Eu acho que esse exemplo também é muito bom para que os gestores que estão nos ouvindo hoje façam essa análise interna, né? Se eu tenho um parâmetro, por exemplo, de abastecimento, que eu libero todo final de semana. Então, se eu tenho 10 eventos, eu vou lá e fico liberando para o cara abastecer. Se eu libero todos, por que eu ter esse parâmetro, né? Ou Perfeito. por que não gerar esse parâmetro, não virar uma ferramenta para mim fazer uma correção na minha política, fazer um treinamento com o meu motorista. E não simplesmente virar uma ferramenta para me trazer mais trabalho, sendo que eu não faço nenhuma atividade com ela. Então, volto aqui a falar, a gestão ela tem que ser humanizada no pilar de conhecimento. Trazer profissionais e ser ali designado para que ele possa ajudar nessa leitura e definição estratégica. E assim, nós investimos bastante nesse ponto para que a gente possa auxiliá-los nessa jornada. Então, acho que aí a gente fala do mesma dor no mercado, né? Então, que a gente vê isso em telemetria, vê isso em manutenção, vê isso em abastecimento, a gente vê isso em monitoramento de transporte, fretes, né? Falando ali um pouquinho mais além só da parte de frota aqui voltado para o tema. Então, é importante a gente fazer essas leituras. Bacana. E até um ponto aí, né, de dica também para o gestor de frotas, o Marcelo ele trouxe o exemplo de uma empresa que chegou a quase
1.000 veículos, né? Isso. Sem nada de manutenção. Não vai achando que você vai conseguir isso, não. Esse é um caso muito, muito raro. Bem específico. Bem específico, né? Não sei como que eles chegaram nisso, mas acredito que... Provavelmente chegou de maneira muito rápida. E assim, dificilmente você vai chegar nesse lugar sem esse nível de gestão que a gente está falando aqui, né? Se sem esse nível de gestão chegou a isso, imagine com a gestão apurada agora, até onde eles vão chegar. Exato. E o interessante é que eles tinham um sistema de abastecimento. Uhum. Eles só não faziam a gestão da manutenção. Sim. Então, eu vejo também hoje uma falha muito cultural também. As empresas trabalham muito pouco a estratégia da manutenção. Apesar de ver bastante ainda, né? O pessoal faz muito controle ainda em níveis bem antigos, né? Excel, por exemplo, é muito usado na manutenção ainda. Eu visitei recentemente uma empresa, ela tem um RP dela, mas só para lançar. Então, assim, ela entra com a manutenção depois executada, mas o controle é todo feito aqui no Excel ainda. Uhum. E o volume de manutenção é alto. E a gente vê isso em todos os segmentos ainda. Então, a manutenção ainda é algo que o abastecimento está mais postado, né? Muito mais estruturado, apesar de eu ver também aqui, estou à frente de uma implantação aqui que eu fiz questão de acompanhar, que o nosso cliente ele roda aí com cerca, se eu não me engano, quase 400 equipamentos e ele faz o controle tudo via Excel no abastecimento. Então, assim, me surpreende ainda termos ainda nos dias de hoje empresas que não cuidam da digitalização. É algo ainda que a gente precisa passar, né? A gente precisa implementar. Eu acredito muito que ainda exista bastante espaço. Com certeza. Os gestores têm que entender que há muito espaço para ter ali o controle e as reduções e que esse organismo vivo ele esteja ali sempre em crescente. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente está chegando no finalzinho aqui no nosso podcast. Passa rápido, né? Sempre passa muito rápido. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, a sua disponibilidade de tempo para estar trazendo aqui um conteúdo diferenciado para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que gestão de frotas é uma gestão complicada, é uma gestão abrangente, né? A gente não tem conteúdo fácil, a gente visa aqui democratizar o conhecimento na área de gestão de frotas. E queria perguntar se você quer deixar um recado final aí para o gestor que está nos ouvindo, né, para a gente finalizar aqui esse episódio. Perfeito. Eu acho que o recado, a gente acabou que passou por ele todo o nosso bate-papo. Mas estendo aqui, né, e reforço, busquem a ferramenta de digitalização. Nós estamos num momento, né, de tecnologias, inteligência artificial que nos apoiam bastante, mas a gente não pode, de forma alguma, abrir mão do conhecimento, aprender cada dia mais. As ferramentas de inteligência, elas são treinadas por profissionais do segmento, né? Então, os profissionais, a cada dia mais, têm que buscar capacitação. Nós temos ainda uma cultura que a gente tem uma obrigação, né, como profissionais da área de mudar, que é trazer a gestão de frota com um patamar estratégico. Não é uma área de custo, é uma área que faz com que a estratégia da empresa de custo, precificação do seu produto final, ela aconteça, né? Que a gente perde tempo, prazo, qualquer ponto que tem ali, custo desnecessário, isso impacta na formação de preço final. Então, a minha dica fica: vamos nos especializar, busque conhecimento a cada dia mais, né? E vamos digitalizar. Somente com informação a gente consegue tomar boas decisões. Tragam a gestão de frota para um patamar estratégico. Discutam com seus processos orçamentários a estratégia da manutenção, definam seus KPIs adequadamente, porque é a área que faz uma grande diferença hoje nas grandes companhias. Então, esse fica meu recado aí para o gestor de frota, né? E para todos os ouvintes aí do canal. Perfeito. Então é isso, pessoal. Vou pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir também. Esse episódio aqui é muito bom para que você compartilhe também com seus colegas, né? Amigos do setor. Então, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.